Se você está aqui, é porque o tema ansiedade te interessa e você gostaria de se aprofundar no assunto. Mas antes, eu tenho alguns lembretes importantes para que você consiga fazer um bom aproveitamento desse vídeo. O primeiro é: todas essas aulas são feitas de forma sequencial. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você volte e veja para garantir que você não perdeu nenhum conceito importante. Todos os slides estarão aqui disponíveis no link da descrição e vocês podem deixar comentários, dúvidas, feedbacks nos comentários de cada vídeo. Por último, se você é uma pessoa que quer economizar tempo, quer todos esses conceitos reunidos em um lugar só, com dicas estratégicas, tabelas, os pontos mais importantes do livro, eu fiz tudo isso no e-book Neurociência da Ansiedade, onde pessoalmente peguei os meus próprios resumos e criei esse conteúdo para poder ajudar outras pessoas a não se perderem em meio a esse conteúdo que é tão complexo e tão denso. Então, se você tem interesse, já clica aqui no link da descrição para adquirir o seu. E vamos para o nosso segundo capítulo, que se chama Repensando o Cérebro Emocional. Aqui nós veremos a introdução aos conceitos modernos sobre emoções e o funcionamento cerebral. Então veremos, no começo, o sistema do medo, medo como um estado que intervém entre estímulos de ameaça e respostas de medo, medo como consequência cognitiva do processamento de ameaças, lidando com o medo e a ansiedade, uma proposta, sobrevivência profunda, circuitos de sobrevivência e estados organísmicos globais, a vida mental dos animais, repensando o cérebro emocional e um resumo geral. O autor traz que existe um problema com a terminologia cérebro emocional, isso porque ele entende que não existem áreas específicas do cérebro que vão incitar uma resposta específica ali, uma emoção específica. Então, essa questão do cérebro emocional é bem debatida porque existem estudos mostrando que o cérebro ele funciona como uma rede. Não existem locais específicos que ativam uma emoção específica e só aquele local faz isso. Então, é tudo uma rede interconectada. Desafios conceituais. Precisamos de uma distinção fundamental, que é a separação entre mecanismos cerebrais que detectam estímulos ameaçadores e mecanismos cerebrais que criam sentimentos conscientes de medo. Fazer essa separação é essencial. Na observação de Kagan, precisamos da diferença crucial entre terminologias científicas e populares de medo para entender o que é científico, o que é popular. Então, para os neurocientistas, esse medo é visto como um evento empírico, é basicamente a ativação de fato ali do sistema de defesa, do sistema de resposta à ameaça. E para psiquiatras, psicólogos e o público em geral, ele traz que são experiências conscientes, que é o que a gente vê no dia a dia mesmo. Quando eu falo que eu estou com medo, é porque eu tenho consciência de como eu estou me sentindo ou das respostas que o meu corpo ativou, e aí eu nomeio isso como medo. A proposta terminológica do autor é que nós restringamos termos emocionais a experiências conscientes, que é aquilo que psicólogos, psiquiatras e o senso comum chama de fato de medo, e sistemas cerebrais de detecção de ameaças devem ser descritos objetivamente. Então, não é porque o cientista, o pesquisador, acha que aquele conteúdo ou que aquela resposta significa alguma coisa que necessariamente significa aquilo. Vou dar o exemplo para vocês de animais. Animais, quando são submetidos a esses testes, eles também têm uma resposta ali defensiva muito parecida com a dos seres humanos. Mas nós não podemos nomear isso de fato como medo, porque o medo, trazendo para essa perspectiva de consciência, não dá pra gente saber se o rato está de fato experienciando medo ou se foi só a resposta defensiva dele que foi ativada. Então, esses experimentos precisam ser descritos objetivamente. Operação não consciente. Mecanismos que contribuem para sentimentos, mas não são emoções em si. Então, nós temos sistemas no nosso corpo, no nosso cérebro, que fazem com que o nosso organismo reaja a uma ameaça, mas isso não necessariamente vai desencadear o sentimento de medo. Tem um exemplo de vou atravessar a rua, passa um ônibus muito rápido e automaticamente eu dou um passo para trás para evitar que o ônibus me atropele. Não necessariamente eu tive o sentimento de medo, porque na realidade eu não parei nem para pensar sobre aquilo. Talvez o sentimento de medo venha depois, quando eu olho e percebo o perigo que eu corri.
Mas no momento em que aquilo estava acontecendo, foi só o meu corpo respondendo a uma ameaça. Falha da teoria do sistema límbico. Nós temos essa teoria do sistema límbico que traz a evolução do cérebro de uma forma linear. Então, na narrativa tradicional, existem os cérebros reptilianos, que são dominados por reflexos. Existe o sistema límbico nos mamíferos, que é responsável por sentimentos, e o neocórtex, que é responsável pelo raciocínio e controle emocional. Só que existem algumas limitações dessa teoria. Então, precisamos da priorização, da validação do conceito, o que não acontece, porque no livro mesmo o autor traz que essa questão da teoria do sistema límbico foi algo que não foi cientificamente comprovado. Então, é uma teoria ali que o pessoal já é muito antiga, e aí o pessoal meio que foi só replicando. Então, eles descobriam novas áreas no cérebro que também estavam relacionadas ao processamento de ameaças ou de defesa, eles já incluíam como se fizesse parte do sistema límbico. Tanto que tem ali embaixo modificações arbitrárias nos critérios de inclusão, porque sistemas cerebrais e partes cerebrais iam sendo incluídas, mas sem uma rigidez, sem um rigor metodológico mesmo. E temos também a perda da conexão com teorias evolutivas. Aqui entra a parte de que não é cientificamente comprovado que essa evolução linear do cérebro ocorreu. Ao contrário, hoje nós sabemos que o cérebro dos reptilianos, por exemplo, dos répteis, eles são muito mais complexos do que achava que se era antigamente. A nova abordagem proposta é o fluxo de informação, onde os pesquisadores vão seguir desde a captação do estímulo, por exemplo, nos estímulos condicionados, né, o sininho ali, o toque, eles vão seguir desde a captação desse som até, de fato, o momento em que o rato ou que o ser humano tem essas respostas fisiológicas, tem esse comportamento defensivo. Então, princípios metodológicos. Seguir o caminho da informação no cérebro seria o caminho inverso, não é necessariamente partindo do sistema límbico e entendendo como isso vai para o comportamento. É partindo desde o som da sinetinha ali, do estímulo condicionado, e entendendo desde quando ele entra no nosso processamento auditivo até de fato que nós tenhamos essa resposta defensiva. Identificar mecanismos de detecção de significância e a abordagem objetiva dos circuitos neurais, que é aquilo, não ficar flexibilizando, não ficar abrangendo muito esse espectro, é entender o que acontece de fato. Estudos com o cérebro dividido trouxeram alguns insights fundamentais. Então, existe uma transferência hemisférica de informação e existe um isolamento de processos cognitivos e emocionais. Nesses estudos com o cérebro dividido, o autor e o outro pesquisador que estava trabalhando com ele, eles perceberam que os dois hemisférios precisam se conectar para que haja essas duas reações, tanto o comportamento defensivo ali, que é mais inato, quanto o sentimento consciente de medo. A partir do momento em que a pessoa tem esse corpo caloso, que é o que conecta os dois hemisférios do nosso cérebro cortado, isso é interrompido. Desenvolvimento da pesquisa emocional. A transição paradigmática. Saímos do behaviorismo para a abordagem cognitiva. Não sei se vocês se lembram, mas o behaviorismo ele não considerava essa questão da consciência, de sentimentos subjetivos. E hoje nós sabemos que isso é sim importante para a compreensão das emoções e do funcionamento cerebral. Foco em sistemas de processamento de informação e não necessariamente envolvendo a consciência. Isso é uma coisa que o autor traz, que nós precisamos saber qual é o papel da consciência, mas ao mesmo tempo não podemos superestimá-lo, porque a consciência tem um papel no processamento de ameaças, no processamento de emoções, mas ao mesmo tempo ela não necessariamente está envolvida em todos os sistemas que o nosso cérebro recruta ao ter uma resposta defensiva, por exemplo. Estratégias de pesquisa, estudos com pacientes com cérebro dividido e investigação de mecanismos cerebrais em ratos. O nascimento da neurociência. A origem da disciplina foi em 1969, quando a neurociência de fato se consolidou como um campo de estudo, e durante a primeira década ela passou por um amadurecimento significativo,
porque até a tecnologia evoluiu. Então, tecnologias que antes não eram possíveis, pesquisas também foram evoluindo e foram abrangendo esse campo da neurociência e tornando ele mais robusto. Alguns avanços importantes. Estudos sobre o funcionamento do cérebro impulsionaram o conhecimento sobre comportamento, memória e aprendizado. E o neurocientista Eric Kandel foi um dos pioneiros a investigar os mecanismos celulares e moleculares da memória. Ele, inclusive, foi um dos pesquisadores que impulsionou esse campo da neurociência. A neurociência revolucionou o entendimento do cérebro, permitindo avanços em tratamentos neurológicos e psiquiátricos. Na pesquisa sobre memória, o Eric Kandel, ele fez os estudos dele com a Aplysia californica, que é um caracol marinho. Então, era um ser com muito menos complexidade do sistema nervoso do que outros seres vivos, e foi a partir daí que ele identificou como os neurônios e sinapses se modificam durante o aprendizado. Isso aqui é a famosa neuroplasticidade, são os nossos neurônios e as nossas sinapses se modificando ao longo do nosso aprendizado. Descobertas e impacto. Ele identificou os circuitos neurais envolvidos na memória, descobriu os mecanismos moleculares que permitem a plasticidade sináptica e sua pesquisa resultou no Prêmio Nobel de Medicina em 2000. Os estudos dele abriram caminho para novas abordagens no tratamento de distúrbios neurológicos e psiquiátricos, porque foi a partir desses primeiros estudos que outros pesquisadores passaram a evoluir esse método dele para outros seres vivos e fazer pesquisas. No condicionamento do medo, nós temos dois tipos de condicionamento, o clássico e o instrumental. No condicionamento clássico, os reflexos são controlados por novos estímulos, como, por exemplo, o reflexo salivar de Pavlov. Para quem não conhece, Ivan Pavlov fez um estudo com cães, onde ele apresentava um estímulo condicionado, que era o toque de uma sineta, junto com um estímulo incondicionado, que era a comida. Estímulo incondicionado é aquele estímulo que vai gerar uma resposta inata. A comida gera uma resposta inata que faz com que os cães salivem. Essa é a resposta inata. Ao apresentar o estímulo condicionado, que é a sinetinha, junto com a comida repetidamente, chegou em um momento em que os cães, ao ouvir o som da sineta, já começavam a salivar, mesmo sem o estímulo incondicionado presente, mesmo sem a comida presente. E isso é estímulo condicionado. Quando a gente pega algo que não geraria essa resposta inata, junta com o estímulo que vai gerar essa resposta inata, e após esse pareamento aí de informações, o comportamento acaba sendo condicionado também, né? Que é a resposta condicionada àquele estímulo que antes não elicitaria essa resposta. No condicionamento instrumental, nós temos respostas aprendidas por resultados e temos o exemplo do rato pressionando a alavanca. Na minha época da faculdade, nós já não usávamos ratinhos de verdade, nós usávamos os ratinhos do laboratório de informática, então era feito tudo através da tecnologia mesmo do computador. E o nosso objetivo era condicioná-los e fazer com que eles aprendessem a pressionar a barrinha disponível ali na câmara para que eles recebessem comida. Então, cada vez que eles pressionavam a barrinha, a gente dava comida. Eles pressionavam a barrinha, a gente dava comida. Até que eles entendessem que, ao pressionar a barrinha, eles ganhavam comida e começassem a ter esse comportamento ali condicionado. Então, temos esses dois tipos de condicionamento, o clássico e o instrumental. Avanços na neurociência e condicionamento pavloviano. Temos um progresso na pesquisa sobre emoção, porque com os avanços da neurociência tornou-se possível mapear conexões neurais, registrar respostas celulares, medir moléculas associadas à aprendizagem em mamíferos. Temos a exploração da memória, que, inspirados por Kandel, cientistas começaram a estudar memória em animais complexos, usando o condicionamento pavloviano, e o condicionamento do medo. Esse método foi usado para estudar emoções, especialmente medo, em mamíferos, influenciando pesquisas como a de Robert e Caroline. Essa pesquisa do Robert e da Caroline mostrou que os ratos, a partir de um estímulo condicionado também, eles congelavam só com a apresentação desse estímulo condicionado. E esse congelamento, essa resposta de congelamento, aparecia mesmo semana ou meses depois. Aqui, estudos com ratos e resposta ao medo.
Nos experimentos com ratos, associar um estímulo neutro a choques elétricos faz os animais exibirem comportamento de congelamento mesmo dias ou semanas depois. O congelamento como defesa, junto com o lutar e fugir, congelar é um comportamento defensivo crucial para a sobrevivência. E nas respostas fisiológicas, o estímulo condicionado aumenta a pressão arterial, frequência cardíaca e libera hormônios como adrenalina e cortisol. Aprendizagem associativa e significado do medo condicionado. O congelamento não é aprendido, então ele é uma resposta inata, e é a associação entre o estímulo condicionado, que é o som, e o choque, o estímulo incondicionado, tornando esse estímulo condicionado um sinal de perigo. Isso é muito visto em pessoas com TEPT, que qualquer sinal, qualquer coisa que seja parecido com o dia que a pessoa sofreu o trauma já pode eliciar ali uma resposta de alerta, de ameaça, de perigo, um medo, uma ansiedade. E também tem um exemplo, não sei como é aí na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo é muito comum nós ficarmos atentos com 2 caras em uma moto. Por quê? Pode não significar nada. 2 caras em uma moto, na realidade a gente vê o tempo todo. Mas ao longo das nossas experiências aqui, nós sabemos que 2 caras em uma moto pode ser um sinal de que eles vão te assaltar. Então, isso já faz com que o nosso sistema de alerta fique ligado, para que a gente consiga prestar atenção. Isso é um estímulo condicionado. 2 caras numa moto não significa nada, mas o assalto, saber que 2 caras numa moto geralmente está ligado a um assalto, faz com que a gente ligue um estímulo ao outro. Aprendizagem e inatismo. Embora o congelamento seja considerado inato, experiências individuais influenciam a expressão genética. Como eu dei o exemplo dos 2 caras numa moto. Para você pode não significar nada, mas a gente tem experiências de que já ocorreram assaltos, nós escutamos histórias de outras pessoas que passaram por essa situação. Então, nossas experiências também contam para essa questão do condicionamento. Importância do condicionamento do medo. Ele demonstra como o cérebro aprende relações entre eventos e prepara respostas emocionais e fisiológicas, porque nós precisamos que o nosso corpo, o nosso cérebro já esteja preparado para ter uma resposta defensiva, seja lutar, fugir, congelar, precisamos que isso seja automático. Se demorar muito, corremos o risco até mesmo de nem sobreviver a essa ameaça. O circuito neural do condicionamento de medo, aqui ele traz o estímulo condicionado, o estímulo incondicionado. Estrutura neural crítica da amígdala. Tem o núcleo lateral, que temos a entrada sensorial. Foi, inclusive, a partir daqui, se eu não me engano, que o autor começou a fazer esse fluxo inverso de entender desde o momento em que o som entra no sistema auditivo ali, que é nessa parte da entrada sensorial, até de fato saber como funciona todo esse sistema. A integração de condicionamento, de estímulo condicionado e estímulo incondicionado e o local de aprendizagem de medo. No núcleo central da amígdala também. É uma área de saída para respostas condicionadas, controla diferentes componentes de resposta ao medo. Então, apesar de a amígdala, isso inclusive é uma coisa importante. Apesar de nós conhecermos a amígdala como uma coisa só, nós temos a amígdala dos 2 lados do nosso cérebro. Então, tanto no hemisfério direito quanto no hemisfério esquerdo. E também, dentro dela, se eu não me engano, existem 12 partes que são ali divididas e nem todas fazem parte desse sistema ali de defesa, de ameaça. Então, poucos desses sistemas, desses 12, se eu não me engano, tá, gente? Fazem parte desse sistema de ameaça, por isso que aqui eles têm especificado o núcleo lateral da amígdala, o núcleo central. Contribuições fundamentais: compreensão da amígdala como centro emocional, o mapeamento de circuitos neurais do medo, descoberta de mecanismos moleculares compartilhados entre espécies, base para futuras pesquisas em transtornos de ansiedade e TEPT. A partir do momento em que nós sabemos exatamente onde intervir, a nossa intervenção fica muito mais eficaz. Lembrem sempre disso. O circuito da amígdala é o centro primário de processamento do medo. Na perspectiva darwiniana, temos o medo como mecanismo de sobrevivência, que é um estado de espírito herdado. E, na visão do senso comum, nós sentimos medo e então reagimos. Um exemplo clássico é que nós fugimos de um urso porque sentimos medo.
Mas na realidade não é bem assim que funciona. Muitas vezes o nosso corpo tem essas respostas a ameaças inatas e só depois que nós temos consciência do que nós estamos sentindo, da resposta do nosso corpo, que nós vamos de fato sentir medo. Abordagens científicas do medo. Visão behaviorista. Eles veem o medo como um estado motivacional defensivo e focam em respostas fisiológicas, não em sentimentos subjetivos. Aqui é a importância da parte cognitiva também, porque é importante entender a consciência e os sentimentos subjetivos. Perspectivas de pesquisadores. O Michael gostaria de redefinir a motivação cientificamente, para todo mundo falar a mesma língua, e evitar referências à experiência subjetiva. Por quê? O que é subjetivo é muito difícil de ser palpado ali, de ser pesquisado mesmo. Então, na perspectiva desses pesquisadores, evitar referências a essa experiência subjetiva, né, na visão behaviorista, seria importante. Circuitos cerebrais. Temos a amígdala como centro neural do medo e o estado central versus o sentimento consciente. Então, temos o nosso corpo reagindo inatamente e temos o sentimento consciente de medo. O circuito neural do medo. 2 canais de processamento sensorial. O canal não consciente, que tem a detecção rápida de ameaças, e o canal cognitivo, que é a nossa interpretação consciente da resposta que o nosso corpo, que o nosso cérebro deu. O papel da amígdala tem um processamento automático de estímulos emocionais e a detecção de ameaças sem percepção consciente. Como o cérebro fabrica as explicações? Os estudos de cérebro dividido com esse Gazzaniga, que foi um pesquisador que também fez esses estudos com o autor, trouxeram que o hemisfério esquerdo cria narrativas para comportamentos. Então, temos o exemplo de justificar movimentos sem conhecer a motivação real. Se eu não me engano, no próprio livro eles dão um exemplo de que eles pediam para o hemisfério direito do paciente levantar e perguntavam para o hemisfério esquerdo por que eles tinham feito aquilo. E aí o hemisfério esquerdo justificava que era porque eles queriam se alongar. O conceito-chave é que a consciência preenche lacunas mentais. Repensando o cérebro emocional. Temos a mudança de terminologia de sistema de medo para circuitos de sobrevivência e distinção entre respostas não conscientes de proteção e sentimentos conscientes de medo. Isso é uma coisa que o próprio autor fala, que por muitos anos ele mesmo trouxe essa nomenclatura de sistema de medo, e hoje ele entende que são coisas diferentes, que hoje ele nomeia como circuitos de sobrevivência. Conclusão do autor: o medo surge da interpretação cognitiva de ingredientes neurais não conscientes. Temos alguns desafios científicos nessa questão da pesquisa sobre emoções. Então, um dos problemas é o uso impreciso da linguagem emocional na ciência, e o Francis Bacon fala para termos cuidado ao usar termos do senso comum nessa questão científica, porque senão as coisas acabam se misturando e não é de fato empírico, é muito mais daquilo que a gente acha que é porque o senso comum fala aquilo. E a questão central: como definimos cientificamente medo e ansiedade? O mito do centro do medo. A amígdala não é simplesmente o centro do medo. Um exemplo é o caso da mulher sem amígdala que ainda sentia medo. Então, nós temos a amígdala assim como um local que elicita essas respostas de defesa, mas ao mesmo tempo não necessariamente traz essa percepção consciente de medo. Então, temos diferença entre respostas neurais a ameaças, que é a amígdala, e a experiência consciente de medo. Cuidado com as armadilhas de interpretação científica. Psicologia popular versus abordagem científica. Precisamos distinguir processos neurais não conscientes e sentimentos conscientes de medo e ansiedade, já falamos sobre isso, e a solução proposta é a linguagem científica mais precisa. Então, a importância de manter a subjetividade da experiência humana, mas ao mesmo tempo sempre reconhecendo o processo ali de uma forma objetiva e com mais rigor. E qual é a proposta do próprio Joseph Ledoux? Ele traz que manter o significado cotidiano de medo e ansiedade seria legal, porque é o que realmente nós conhecemos, o medo e a ansiedade como sentimentos e emoções conscientes, e distinguir experiências conscientes dos mecanismos cerebrais. Terminologia sugerida: substituir medo por ameaça, usar sistema defensivo em vez de sistema de medo
E um exemplo é o condicionamento de ameaça ao invés de condicionamento de medo, porque isso ajudaria a distinguir o que é consciente do que é um processo ali neural inato. Benefícios dessa separação é que separar esses processos não vai diminuir o valor da pesquisa, ao contrário, pode até agregar muito mais, porque todo mundo vai estar falando a mesma língua e abre caminho para entendimento mais rico dos circuitos neurais. Implicações terapêuticas: reconhecer mecanismos separados, potencial para terapias mais eficazes, e um exemplo é a descoberta do Donald Klein sobre o transtorno do pânico. Donald Klein descobriu que pacientes que eram tratados com imipramina tinham uma redução na busca por ajuda ali, por atendimento médico relacionado aos sintomas físicos da ansiedade. Apesar disso não reduzir o sentimento, a emoção de fato de eles se sentirem ansiosos, né, segundo os próprios pacientes que tinham esquizofrenia, se eu não me engano, reduzia essa busca por atendimento médico devido aos sintomas físicos da ansiedade. Então, foi a partir disso que ele separou o transtorno do pânico do transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, porque as duas coisas são transtornos de ansiedade, mas cada um tem um núcleo ali diferente. No transtorno do pânico são os sintomas fisiológicos e no TAG é a preocupação generalizada. Detecção de ameaças, uma perspectiva evolutiva. Pontos principais: capacidade de detectar e responder ao perigo está presente em todos os animais, vai além dos mamíferos, e o mecanismo de sobrevivência não requer consciência ou sentimento de medo. Nós precisamos que o nosso corpo responda imediatamente para aumentar as nossas chances de sobrevivência. Reflexão científica questiona a necessidade de atribuir medo a um sentimento consciente e propõe que a detecção de ameaças é um processo evolutivo fundamental para a nossa sobrevivência. Processos cerebrais e sobrevivência. Temos os conceitos centrais. A detecção de ameaças existe em níveis celulares e cerebrais, tem uma função evolutiva e a função não é gerar emoções, e sim permitir a sobrevivência. A perspectiva crítica. Temos o criticismo ao modelo antropocêntrico de compreensão cerebral, que seria aquela parte da compreensão linear do sistema límbico. Sugere estudar processos não conscientes de defesa, então aqueles processos neurais de fato, e entender mecanismos compartilhados entre espécies. As pesquisas com animais são muito úteis, sim, para o nosso entendimento do cérebro. Bom, precisamos ter a definição, né, desses circuitos de sobrevivência. Então, são circuitos neurais herdados de ancestrais animais, e o objetivo principal é gerenciar interações com o ambiente para a sobrevivência. Temos alguns tipos de circuitos, como defesa, aquisição de nutrientes, equilíbrio de fluidos, termorregulação, reprodução. Sobre o circuito de sobrevivência defensivo, nós entendemos que eles não são circuitos de medo, e sim de sobrevivência, e a função é detectar ameaças e orquestrar respostas defensivas. As características: ativação em situações de potencial desafio, mobilização de recursos cerebrais e corporais, foco na preservação da vida. Aquele exemplo que eu dei: vou atravessar a rua, passo o ônibus, eu automaticamente volto para a calçada. Isso seria o meu circuito de sobrevivência defensivo. Estados organísmicos globais. A definição é a resposta geral do cérebro e corpo em situações de sobrevivência. Um exemplo é o estado motivacional defensivo, que tem os componentes autoexcitação, vigilância sensorial, supressão de comportamentos não essenciais e a redução do limiar para respostas defensivas. O medo não é um circuito inato. O sentimento de medo emerge de ingredientes não conscientes, a nossa interpretação cognitiva e as memórias e percepções, como eu dei o exemplo dos 2 caras numa moto. O que pode me gerar ansiedade por conta da minha interpretação, das minhas memórias, das minhas percepções, não necessariamente vai fazer que você sinta a mesma coisa, que você tenha essa mesma percepção. Diferenças entre humanos e animais. Temos a capacidade de rotular e interpretar experiências e o uso da linguagem para compreender estados emocionais. Isso é muito importante, porque até mesmo nessa pesquisa com seres humanos, existem dificuldades de fato, ter uma confiabilidade ali de 100% naquilo que a pessoa está falando que ela está sentindo. Então, não tem como garantir que é aquilo. A gente vai na confiabilidade mesmo do ser humano que está ali. Cognição e consciência animal. As principais questões. Os animais têm processos mentais conscientes?
E como podemos entender a mente animal? O conceito-chave é o processamento de informações não conscientes versus experiências conscientes. Funções cognitivas animais. Temos a resolução de problemas complexos, tomadas de decisões, objetivo e valores. Isso tudo é visto em estudos com animais. O desafio científico é diferenciar o comportamento inteligente de consciência e evitar o antropomorfismo. Antropomorfismo é quando nós atribuímos sentimentos ou experiências que nós experienciamos a outro animal ou a algum objeto. Por exemplo, aqui em casa eu tenho uma cachorrinha que se chama Zoe, e quando eu abraço a minha noiva, a Zoe vem e tenta entrar no nosso meio. Nós denominamos isso como ciúme, mas ao longo até das últimas semanas, eu vi um vídeo que falava que os cachorros fazem isso porque a posição de briga deles, a posição de ataque, é quando um tá meio que abraçado no outro. Então, não sei se isso é verdade, mas eu acho que esse é um bom exemplo para nós entendermos como, para mim, aquilo era ciúme, mas não necessariamente é ciúme de fato. Perspectivas científicas sobre consciência animal. Os argumentos principais são a dificuldade de provar a consciência animal e as limitações da comunicação verbal. Isso facilita muito a pesquisa com seres humanos, porque nós conseguimos nos comunicar, temos a linguagem ali como algo disponível. E algumas opiniões de especialistas são de que animais têm emoções e de que existe complexidade da empatia animal. Isso, inclusive, temos até o exemplo dos elefantes. Os elefantes demonstram um sinal de luto, o antropomorfismo aqui, de luto ao perder um ente ali da manada deles. Então, eles voltam no local durante vários dias e nós atribuímos isso a um sinal de luto, por exemplo, de emoção ali, né? Talvez de alguma forma. Consideração ética. Respeito aos animais, independente da consciência comprovada. Isso aqui não preciso nem falar, mas acho importante deixar. Ponto-chave. Cérebros animais funcionam diferentemente dos humanos e a linguagem é crucial para entender a consciência, porque é através dela que nós falamos o que nós estamos experienciando ou pensando naquele momento. Desafio científico: continuar investigando a vida mental animal e manter o rigor metodológico. Pontos principais. Nos circuitos de sobrevivência, eles não existem para gerar sentimentos e a função é manter o organismo vivo. Compreensão das emoções, separar processos de detecção de eventos e distinguir entre respostas automáticas e sentimentos conscientes. Se a gente fosse resumir, esse capítulo inteiro seria nessa parte de distinguir respostas automáticas, sentimentos conscientes e entender que muitas vezes essas respostas automáticas, o objetivo delas é manter o organismo vivo. Não é fazer com que a gente se sinta com medo, não é fazer com que nós nos sintamos ansiosos, e sim manter a nossa sobrevivência. Na abordagem científica, buscar o equilíbrio na interpretação é importante e dar aos sentimentos um papel central sem a supervalorização. Então, cada coisa no seu lugar. Um insight-chave é que a emoção é o sentimento que um organismo tem quando conscientemente experimenta as consequências do circuito de sobrevivência. Então, emoção seria a parte consciente, então, através da minha interpretação, das minhas memórias, da minha experiência. E temos os circuitos neurais ali que são inatos, que são automáticos, de resposta à ameaça. Um resumo geral é que o autor explora como o cérebro processa ameaças e incertezas, e o capítulo reforça a importância de compreender os fundamentos biológicos da ansiedade para desenvolver intervenções mais eficazes e diferencia bem os sistemas envolvidos em medos imediatos e ansiedades complexas. Chegamos ao fim do nosso segundo capítulo. Eu espero ter me feito clara até aqui. Quem tiver qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E o nosso próximo capítulo será o capítulo 3, que se chama A Vida é Perigosa. Então, a gente se vê lá.